Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em João, capítulo 13. A gente vai ler alguns versículos aqui, nessa passagem, que retrata, os acontecimentos antes do sacrifício de Jesus. Propriamente aqui, aquela parte da última ceia, em que Jesus lava os pés dos discípulos. Quem gosta que os outros lavem os seus pés aí? É bom massagem, Mas você fala assim, viu, lava meu pé, é meio estranho, é ou não é, gente? É ou não é? É, desse jeito, ainda mais se o pé tiver assim, não, o pé está sujo, peraí, deixa eu lavar primeiro, uma coisa mais ou menos assim. Então vamos lá, a gente começa a ler o versículo 1, que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: o Senhor Jesus te amou e te amou até o fim. O que significa isso, gente? Significa que Jesus não desistiu. Ele poderia no meio do caminho ter falado assim: Pai, a história é o seguinte, eu não estou a fim de pagar esse preço não, o preço é muito caro, eles que vivam aí todas as leis e que dê um jeito de se salvar, porque eu não estou a fim de pagar esse preço não. Mas Jesus não olhou para o preço. Jesus olhou o quê? Para que a vontade de Deus fosse estabelecida, a vontade do Pai fosse cumprida, que era o quê? Que eu e você pudéssemos ser reconciliados com Ele. Por conta disso, então, Ele escolheu pagar esse sacrifício. E aqui já fica uma lição para nós: o quê? Amarmos aqueles a quem o Senhor tem colocado à nossa volta, a nossa família, os nossos filhos, o nosso casamento, amando eles até o fim. Quantos de nós, às vezes, diante de situações que se repetem, a gente fala assim: estou cansado, não aguento mais, não vou nem mais orar, chega, e a gente nem sequer ora, sem contar as pessoas que desistem dos seus casamentos, traem, abandonam. Conta aí para quem está perto de você, fala assim: precisamos aprender com o nosso Senhor a amar, fala assim, e amar até o fim. Amém? A gente continua no versículo 5, que diz assim: depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Pedro sendo Pedro, gente? Desse jeito, primeiro não, depois não, já lava tudo então. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se praticarem. Então primeiro Pedro fala assim: não Jesus, você não vai lavar os pés. E Jesus fala assim: viu Pedro, se eu não lavar, você simplesmente não tem parte comigo. O que significa isso? Significa que precisamos permitir que Jesus toque em áreas da nossa vida. Existem situações que a gente fala assim: não, nem mexe, porque se mexer vai começar a feder. É ou não é? É ou não é, gente?
que a gente não quer, não, deixa para lá, não é? Mas existem, justamente são situações assim, que precisamos permitir que o Senhor entre e toque na nossa vida. Não somos nós que limitamos, não, Jesus, o Senhor só pode tocar na cabeça ou nas mãos. Não, todos nós pertencemos ao Senhor, e se o Senhor quiser tocar em alguma área em específica da nossa vida, nós precisamos permitir. Por quê? Porque Ele é o nosso Senhor, e Ele é o nosso Mestre. Se não permitirmos que Ele trabalhe na nossa vida, o que vai acontecer? Nós não temos parte nele. Outra coisa que acontece aqui, é que aí Pedro fala o quê? Não, Jesus, então já lava a cabeça e lava as mãos também. E Jesus fala assim, viu, você está limpo, só precisa do quê? Dos pés. E depois Jesus fala, nem todos estão limpos. Precisamos primeiramente, quando nós nos achegamos ao Senhor, ser limpos. Limpos de mãos e puros de coração. Essa é uma condição para todos aqueles que são servos do Senhor. Para que possamos servir uns aos outros, precisamos primeiro o quê? Ser lavados, ser limpos, ser redimidos, ser santificados. E aqui a gente aprende então essas duas lições. Fala assim, a primeira é querer ser limpos, e ser limpos de verdade, não é? E tem muita gente que quer servir, mas não quer ser limpo. Quer permanecer com o coração sujo, com o coração cheio de rancor, com o coração cheio de sentimentos de ódio, sentimentos de vingança, com uma mente que maquina o mal, uma mente que é imunda. Não tem como servir dessa forma. Nós precisamos servir ao Senhor em espírito e em verdade, com tudo aquilo que há em nós. Não dá para servir ao Senhor de aparência, não é? Não dá para ser aquele, como é que é? Santo, como é que é? Negócio do pau oco lá? Santo do pau oco. Não dá para ser esse negócio não, gente. Tem que ser santo de inteiro, por dentro e por fora. Amém? Fala assim, nada de ser santo do pau oco não, hein? Fala, ser tu crente de verdade. Ok? Mas a segunda lição que a gente aprende nisso é o quê? Depois de estarmos limpos, precisamos seguir o exemplo do Senhor, que é: se eu vos dei o meu exemplo, para que façais também. E o que é? Servir uns aos outros. Tem gente que depois de ser limpo quer ficar acomodado, lustrando a cadeira. Ah, não, eu estou com muita ocupação hoje. Fala assim, isso não te pertence mais. Não, você não falou com convicção. Fala assim, se tu é limpo já, isso não te pertence mais. Foi isso que Jesus quer dizer, viu? Ó Pedro, agora você não está entendendo, mas daqui a pouco você vai entender o que é que eu estou fazendo. Vão e façam o mesmo. Porque se vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês e o mestre de vocês, e eu como Senhor e mestre estou me colocando como servo, então nós também precisamos aprender a nos colocar como servos uns dos outros. E na maioria das vezes, infelizmente, estamos querendo que as pessoas nos sirvam, que as pessoas nos acolham e supram ali o nosso cuidado, as nossas necessidades, quando na verdade já chegamos no tempo do que? De estarmos servindo uns aos outros. E como é que servimos? Tive fome, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava enfermo e me visitaste. Estava preso e foi me ver. Quando nós nos auxiliamos, quando nós nos ajudamos uns aos outros, estamos o quê? Servindo uns aos outros. E relendo aqui o último versículo 17, que diz o quê? E agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Conta aí para quem está perto de você, se você estiver triste, talvez seja, fala assim, só talvez, porque você está esquecendo de ser servo. Nós não somos maiores do que o nosso Senhor. Se Jesus veio a este mundo, deixando o seu trono de glória, não é? A sua casa se compara a um trono de glória? Se compara, gente? Não, né? Estamos longe de viver o que é a realidade do céu. Mas Jesus deixou o seu trono de glória, onde os anjos o adoravam e o serviam, para vir aqui, tolerar. Fala o Pedro, fala eu, e olha para quem está perto de você, e você também. Fala assim, então vai
e faço mesmo. Fala assim: se você encontrar com alguém que é difícil, você volta, olha no espelho e lembra o quanto de trabalho que você já deu para o Senhor. Aleluia! Vai ter paciência com os outros também, amém? Porque a bondade do Senhor nas nossas vidas não se compara. Aleluia! Quantos servos do Senhor a gente encontra aqui nessa noite? Você pode declarar assim: eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o meu mestre e o meu Senhor. E como meu Senhor, eu abro mão do meu poder de escolha, para que eu possa cumprir toda a tua boa vontade e o teu propósito para minha vida, no nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez?